caminhoneiro leal perde tudo para um milionário e descobre um segredo chocante sobre seu amor. Daniel sempre foi um homem de palavra. Seus caminhões eram mais do que uma pequena frota. Eram a extensão de seu ser. Ele transportava tudo, de frutas frescas a desejos secretos, pelas estradas de sua cidade. Mas tudo desmoronou quando veio Marcos, o milionário que respirava ambição. Em uma jogada implacável, Marcos comprou todos os contratos na área, sufocando pequenas empresas como a de Daniel. A bancarrota chegou como um tanque de guerra, destruindo tudo em seu caminho. Os gritos de seus empregados ecoavam na lembrança de Daniel, enquanto ele via sua vida desmoronar. Ana, sua namorada, sempre foi seu porto seguro. Mas com a falência, a confiança entre eles começou a rachar. Ela ficou triste, perdida entre suas próprias inseguranças e uma vida que já não era a mesma. A distância cresceu entre os dois, como um abismo que danificava cada momento que compartilhavam. Daniel tentava se manter firme, mas a dor das perdas era palpável. Ele não só perdeu seu negócio, mas também a mulher que amava, a única que o fazia sentir que ainda havia esperança. Um dia, enquanto remexia em documentos antigos na garagem, Daniel encontrou uma carta amarelada que mudaria tudo. O remetente, um advogado. O assunto, Ana. Ela era filha ilegítima de Marcos, o monstro que destruiu seu mundo. O estômago de Daniel embrulhou. Tudo fez sentido. O jeito envolvente dela, os sorrisos que escondiam lágrimas, o medo de ser descoberta. Como isso pôde acontecer? O amor da sua vida era um pedaço do passado obscuro que ele odiava. Ele sabia que Marcos nunca descobriria, mas e Ana? Ela havia guardado esse segredo com medo, com vergonha. Será que ela o amava mesmo? Enquanto lidava com essa verdade atroz, Daniel sentiu uma chama de determinação acender em seu coração. Ele precisava lutar, não só pela sua empresa, mas por Ana. Se Marcos pudesse destruir os sonhos de quem se interpunha a seu caminho, Daniel faria o contrário. Ele buscaria justiça. A vida de Daniel se transformou em uma batalha. Ele reuniu documentos, provas, conversou com outros caminhoneiros que também sofreram nas mãos de Marcos. A determinação em seus olhos crescia, como fissuras na terra seca. A pressão estava aumentando e ele sentia o peso do mundo em seus ombros. Seria capaz de salvar seu amor e ainda restaurar sua dignidade? O amor poderia superar tantas mentiras? As perguntas martelavam na cabeça de Daniel, enquanto ele se preparava para encarar o homem que o destruíra. O que aconteceria quando os segredos fossem revelados? Ele não sabia ao certo, mas uma coisa estava clara: o verdadeiro desafio estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida. Rapida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo. Já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Daniel estava prestes a se levantar. A determinação queimava em seu peito. Ele havia juntado todas as provas e conversado com outros caminhoneiros que também perderam tudo para Marcos. Mas, enquanto revisava seus documentos, um telefonema inesperado interrompeu seus pensamentos. Era Ana. A voz dela tremia do outro lado da linha. Daniel, preciso te ver. É urgente, ela disse, quase suplicando. Algo em seu tom fez um nó se formar na garganta dele. Estou indo, ele respondeu,
pegando rapidamente as chaves do carro. Enquanto dirigia, um turbilhão de sentimentos o consumia. O que poderia ser tão crucial? Seria sobre a verdade que acabara de descobrir? Ele não sabia se estava preparado para mais um golpe. Ao chegar ao café onde marcaram o encontro, viu Ana sentada, com as mãos entrelaçadas e os olhos avermelhados. O coração de Daniel apertou. Ele se aproximou, mas algo estava diferente. A tensão no ar era palpável. Daniel, eu não sei como começar, Ana disse, engolindo em seco. Eu estava com medo de te contar sobre o meu passado, sobre quem eu sou de verdade. Ele a interrompeu. Eu sei, Ana. Eu já descobri tudo. Você é filha de Marcos. A declaração saiu como um grito silencioso, um abalo que o cercava. Os olhares de outros clientes se voltaram para eles. O mundo ao redor pareceu congelar. Ana ficou pálida, mas não era apenas pela revelação. Havia algo mais. Não é só isso, a voz dela tremia. Eu nunca soube. Minha mãe nunca me contou. Meus documentos. Eles foram falsificados. A verdade é que meu pai... Seu pai o quê? Daniel estava na beira de um abismo de dúvidas e raiva contida. Na verdade, eu não sou apenas filha de Marcos. Eu sou adotada. As palavras dela explodiram como uma bomba. Minha mãe me deixou com um casal que não podia ter filhos. Ela era namorada de Marcos, mas nunca quis envolver ele. O que eu sou, o que eu vivenciei, tudo isso é uma fachada. O queixo de Daniel caiu. A vida dele havia sido arruinada por um homem que nem sabia que tinha uma filha, em alguma parte do mundo. Você está dizendo que você não sabe nada sobre isso? Não. Eu só recebi a carta da adoção quando minha mãe faleceu. A busca por minhas origens me levou a você. E quanto mais me envolvia, mais medo eu tinha de te perder. A angústia nos olhos dela era genuína. Nesse instante, o chão pareceu se abrir sob seus pés. Ele teve a sensação de que o mundo estava girando, desmoronando ao redor deles. Então você não é só filha dele. Você é a filha que ele nunca soube que tinha. Daniel estava confuso, machucado, e por um momento o amor parecia um emaranhado de mentiras. Eu não sou como ele. Eu me tornei quem sou longe dele. Renunciei a qualquer ligação. Ana implorou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Por favor, Daniel. Mas enquanto ele a olhava, outra figura entrou no café. Marcos. O olhar dele encontrou o de Daniel. E ali, no meio da confusão, um sorriso maligno se formou. O que está acontecendo aqui? Perguntou, com uma voz fria, que cortava como uma faca. Os olhares se cruzaram, e por um breve momento, Daniel se sentiu preso em um jogo de dominó. O que mais essa revelação poderia trazer à tona? O que mais estava escondido? E, acima de tudo, aquela verdade revirava tudo o que eles acreditavam saber sobre amor e confiança. O peso da transformação estava nas sombras, e tudo o que Daniel podia sentir era a urgência de descobrir o que mais poderia ser desenterrado, o que mais poderia mudar. Onde isso os levaria? A atmosfera estava eletrificada, e num instante, tudo o que parecia real balançava perigosamente na beirada da incerteza. O peso da tensão pairava no ar quando Marcos se aproximou. Daniel sentiu seu coração acelerar e o olhar desafiador do milionário deixou um gosto amargo em sua boca. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, a voz fria como um gélido vento da madrugada. Ana parecia transformada. O pânico em seus olhos coloriu tudo de uma nova maneira. Nós estávamos conversando, Daniel respondeu, tentando se manter firme. Mas a verdade estava tão perto de explodir que ele podia quase ouvir o barulho. Marcos deu um passo à frente. O olhar em Daniel era um misto de desprezo e diversão. Encontros clandestinos não são bem vistos, ainda mais quando se trata da minha filha, não é mesmo? O sorriso dele era escarninho, como se estivesse mexendo em algo profundamente ferido. Para de agir como se soubesse de tudo,
Daniel estava a um passo de perder o controle, mas antes que pudesse responder, um estalido quebrava o momento. Um estrondo ecoou e o café, antes tão animado, mergulhou em caos. O vidro da porta da frente foi estilhaçado. Uma pessoa mascarada entrou, disparando uma arma de forma a paralisar qualquer tentativa de fuga. O tempo parecia desacelerar enquanto todos em volta se jogavam ao chão. O café, uma bolha de normalidade, tinha sido transformado em um cenário de pesadelo. Daniel sentiu uma onda de adrenalina. O instinto de proteção tomou conta dele. "Ana, fica atrás de mim!" ele gritou, enquanto tentava discernir a situação. O assaltante estava gritando ordens. Sua voz era firme e ameaçadora. Ele queria dinheiro, queria todos os celulares, e a tensão se tornava quase palpável. "Isso não é o que parece. Eu só vim aqui para..." Ana começou, mas o assaltante a cortou, mirando a arma em sua direção. Nesse instante, algo dentro de Daniel se rompeu. Ele não poderia deixar que ela ficasse exposta àquilo. "Pare, se você quiser algo. Venha até mim." Daniel gritou, sentindo as pernas tremerem. Mas o fato de estar diante de Marcos, que até então era seu adversário direto, voltou à sua mente. Ele percebeu que não importava mais quem era bandido e quem era mocinho. O perigo era real, e a única coisa que importava era a segurança de Ana. Uma tensão dançante envolvia os três, e a presença de Marcos apenas aumentava a pressão. O assaltante olhava entre eles, percebendo a conexão na tensão que existia no ar. "Vocês se conhecem?" ele questionou, desconfiado. Antes que Daniel pudesse responder, uma gritaria surgiu da multidão. "Polícia! A polícia está vindo!" Alguém berrou, fazendo o coração de Daniel acelerar ainda mais. O assaltante ficou nervoso. "Cala a boca! Você, fica quieta!" Ele se virou para Ana, apontando a arma. No coração da confusão, Daniel sentiu algo gelado. Aquela não era a primeira vez que algo assim acontecia na vida de Ana. Ele se lembrou de algo da conversa anterior. Ela mencionara um passado sombrio, algumas sombras legadas por seu DNA. E agora ele temia que aquele momento fosse uma catástrofe em seu mundo. E subitamente, uma certeza implacável preencheu sua mente. O assaltante poderia ser mais do que aparentava. No meio do caos, tudo começou a fazer sentido de maneira distorcida. "Daniel, eu não quero te perder," Ana murmurou, as lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Mas as palavras dele ficaram presas na garganta. O que mais você não me contou?" Daniel perguntou, sentindo que cada segundo era precioso e, ainda assim, fugindo dos seus dedos. "Você e eu, tem muito mais nessa história, não tem?" E ali, em meio ao desespero e à violência, a verdade tinha um gosto amargo. O passado de Ana estava prestes a se desvendar em uma explosão de segredos. Daniel e Ana estavam entrelaçados de uma forma que nem imaginavam, mas o tempo jogava contra eles. E uma nova sombra se erguia, ameaçando apagar tudo o que construíram. O que mais Marcos sabia? O que o assaltante tinha a ver com tudo isso? A atmosfera pulsava com perguntas não respondidas, e a única certeza que Daniel tinha era de que a vida estava prestes a se transformar mais uma vez. E não sabia se seria para melhor ou para pior. O peso da tensão pairava no ar quando Marcos se aproximou. Daniel sentiu seu coração acelerar, e o olhar desafiador do milionário deixou um gosto amargo em sua boca. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou, a voz fria como um gélido vento da madrugada. Ana parecia transformada. O pânico em seus olhos coloriu tudo de uma nova maneira. Nós estávamos conversando," Daniel respondeu, tentando se manter firme. Mas a verdade estava tão perto de explodir que ele podia quase ouvir o barulho. Marcos deu um passo à frente,
o olhar em Daniel misturando desprezo e diversão. Ah, encontros clandestinos não são bem vistos, ainda mais quando se trata da minha filha, não é mesmo? O sorriso dele era escarnino, como se estivesse mexendo em algo profundamente ferido. Para de agir como se soubesse de tudo. Daniel estava a um passo de perder o controle. Mas antes que pudesse responder, um estalido quebrava o momento. Um estrondo ecoou e o café, anteriormente tão animado, mergulhou em caos. O vidro da porta da frente foi estilhaçado. Uma pessoa mascarada entrou, disparando uma arma de forma a paralisar qualquer tentativa de fuga. O tempo parecia desacelerar enquanto todos ao redor se jogavam ao chão. O café, uma bolha de normalidade, havia sido transformado em um cenário de pesadelo. Daniel sentiu uma onda de adrenalina. O instinto de proteção tomou conta dele. Ana, fica atrás de mim, ele gritou, tentando discernir a situação. O assaltante estava gritando ordens, sua voz firme e ameaçadora. Ele queria dinheiro, e a tensão tornava-se quase palpável. Isso não é o que parece, eu só vim aqui para... Ana começou, mas o assaltante a interrompeu, apontando a arma em sua direção. Nesse instante, algo dentro de Daniel se rompeu. Ele não poderia deixar que ela ficasse exposta àquilo. Pare, se você quiser algo, venha até mim. Daniel gritou, sentindo as pernas tremerem, mas o fato de estar diante de Marcos, seu adversário direto, veio à sua mente. Ele percebeu que não importava mais quem era bandido e quem era mocinho. O perigo era real, e a única coisa que importava era a segurança de Ana. Uma tensão dançante envolvia os três, e a presença de Marcos só aumentava a pressão. O assaltante olhava entre eles, percebendo a conexão na tensão que existia no ar. Vocês se conhecem? Ele questionou, desconfiado. Antes que Daniel pudesse responder, uma gritaria surgiu da multidão. Polícia! A polícia está chegando! Alguém gritou, fazendo o coração de Daniel acelerar ainda mais. O assaltante ficou nervoso. Cala a boca, você! Fica quieta! Ele se virou para Ana, mirando a arma. Daniel estava prestes a perder a paciência. Ana, você tem que me explicar tudo agora. Mas assim que as palavras saíram de sua boca, um barulho ensurdecedor irrompeu. Uma explosão. Uma bola de fogo iluminou o café, e o cheiro de fumaça e pólvora inundou o ar. O terror tomou conta. A porta da cozinha havia sido arrombada, revelando um homem corpulento, com um padrão de tatuagens que Daniel reconheceu. Era Eduardo, um velho conhecido, um ex-caminhoneiro que havia desmoronado após a falência. Pode soltar a menina, seu idiota, Eduardo gritou, sua voz carregada de raiva. Daniel não podia acreditar no que via. Eduardo, o homem que havia perdido tudo com a chegada de Marcos, agora estava armado e disposto a vingar sua dor. Eduardo, pare! Isso não é a solução, gritou Daniel, a voz tremendo. Mas antes que alguém pudesse se mover, Eduardo disparou a arma. O tiro ecoou como um trovão, e o tempo pareceu parar. Ana se atirou, mas o tiro atingiu Marcos. O café inteiro congelou. Daniel ficou paralisado, observando Marcos caindo, os olhos arregalados de surpresa e raiva. O sangue se espalhou pela mesa entre eles, e o caos se instalou na cena. Então, em meio à confusão, Daniel olhou para Ana, o medo explodindo no peito dele. O que você fez, Eduardo? Ele gritou. Ana estava em lágrimas, enquanto Eduardo parecia em choque, percebendo o que tinha feito. Ele destruiu nossas vidas, Eduardo respondeu, a voz tremendo. Mas algo mais estava se formando ali. Uma nova conexão e velhos ressentimentos estavam borbulhando à superfície. E você, Ana, você sabia? Você sabia de tudo? As perguntas pairavam no ar, como os sons ensurdecedores da sirene que se aproximava. A verdade parecia mais distante do que nunca. Um segredo revelado, um tiro disparado, e tudo em suas vidas estava prestes a mudar para sempre. O que mais estava escondido sob a superfície daquela história complexa? O que?
mas seria desenterrado naquela noite fatídica. Daniel estava paralisado, observando Marcos no chão, a expressão de choque se transformando em dor. Ana, com lágrimas brotando de seus olhos, aparentemente não sabia como reagir. O pânico tomou conta do café e todos estavam em estado de alerta. Foi então que uma nova figura entrou na cena, saindo do caos como um relâmpago. Uma mulher alta e de cabelos ruivos, vestida com um longo casaco de couro, atravessou a porta quebrada. Seus olhos estavam fixos em Eduardo, a raiva ardendo neles. "Eduardo, o que você fez?" Sua voz rasgou o silêncio pesado. "Lívia." Eduardo parecia chocado. A mulher se aproximou dele, e tudo o que Daniel podia fazer era observar enquanto um novo nível de tensão se desenrolava. "Você não deveria estar aqui," ele acrescentou, tentando recuperar a compostura. "Mas eu estou. E o que você fez vai nos destruir a todos," Lívia gritou. O assaltante havia agora se tornado um mero espectador daquela nova dinâmica. O café, que já estava em desespero, parecia que iria desabar a qualquer momento. Enquanto isso, Daniel e Ana trocavam olhares confusos. "Quem é ela?" Ana perguntou, com a voz trêmula. "Lívia é minha ex-namorada." Eduardo respondeu, a cabeça levemente baixa, e as palavras saíram como se um peso estivesse sendo retirado de seus ombros. "Ela foi embora após a falência da minha empresa. Nunca pensei que você voltaria." A revelação cortou como uma faca. Lívia foi a primeira a olhar para Marcos, que ainda estava caído, se contorcendo. "Ele tem que pagar por isso," Lívia declarou, e a intensidade em seus olhos era inegável. "Mas não da maneira que você imagina, Eduardo. Se ele descobrir, não fará diferença. Eles vão nos prender a todos." Os murmúrios da multidão aumentaram, e a realidade começou a parecer surreal. Daniel tentou se concentrar, mas tudo o que ele queria era proteger Ana. "Eduardo, isso não vai resolver nada. Precisamos pensar em um plano," Daniel disse, sua voz firme, mas o medo ainda pulsava em seu peito. Então, como se um facho de luz se acendesse, Eduardo olhou para Lívia e se lembrou de algo. "Você sabe sobre a fortuna de Marcos?" Daniel ficou chocado com a pergunta. "O que você quer dizer?" Ele olhou para Ana, que estava tão perdida quanto ele. Não havia tempo para as explicações. As sirenes da polícia estavam mais próximas. Lívia respirou fundo, os dedos tremendo ao lado do rosto. "Eu sei onde ele guarda a grana. A casa dele." O que ela estava prestes a dizer poderia mudar tudo. "Ele mantém arquivos, provas, mas precisamos agir rápido, antes que seja tarde demais." Uma onda de adrenalina correu pela espinha de Daniel. Ele não sabia se poderia confiar na mulher, mas ao mesmo tempo sentia que poderia ser a chave para tudo. Ao lado dele, Ana parecia um misto de choque e esperança. "Temos que pegar esses documentos. É nossa única chance de expor o que Marcos fez." Daniel insistiu, e a determinação neles crescia como uma tempestade. Nesse momento, os olhares se cruzaram. "Você sabe onde fica essa casa?" Eduardo perguntou a Lívia, que acenou com a cabeça. O tempo não estava a favor deles, e quanto mais pensavam, mais livros de segredos da vida de Marcos podiam ser abertos. Mas antes que qualquer um pudesse responder, um novo barulho ressoou. Barulhos de botas pesadas se aproximavam, e logo a polícia estaria diante da porta. O pânico fluiu de novo como uma onda, e Daniel sentiu o nó na garganta se apertar ainda mais. "Vamos, agora!" gritou Eduardo, e todos começaram a se mover em direção à saída. Mas, no meio da confusão, um detalhe passou despercebido. Daniel percebeu que Marcos estava se arrastando pelo chão, gotejando sangue, e na palma da mão dele, ele tinha um pequeno dispositivo. Uma mensagem, quem sabe? As perguntas martelavam na cabeça de Daniel, enquanto eles fugiam. Como ele se envolve nisso? O que esse homem sabe que pode mudar tudo? E mais importante, qual era o custo dessa revelação? Eles estavam prestes a embarcar
numa jornada que poderia não apenas definir seu futuro, mas também expor segredos que poderiam arrancar a base de quem eles pensavam que eram. O passado se ergueu como um vulcão prestes a entrar em erupção, e as consequências dessa noite estrondosa estavam apenas começando. Daniel mal teve tempo de processar a cena caótica em torno dele. Com a adrenalina pulsando, ele se virou para Ana, que ainda estava em choque, o olhar perdido entre o horror e a urgência da situação. Vamos, precisamos sair daqui, ele exclamou, puxando-a pela mão. Eduardo e Lívia estavam discutindo, mas a conversa deles parecia distante, como se tudo estivesse se desenrolando em câmera lenta. Marcos continuava caído no chão, e cada movimento do corpo dele parecia uma luta desesperada pela vida. A visão do homem que destruiu tanto para Daniel e seus colegas o incomodava. Ele não pode ficar aqui, gritou Lívia, sua frustração evidente. Daniel olhou para Eduardo, que pareceu hesitar, mas não. Havia tempo para isso. Eduardo, vamos! Daniel forçou a voz determinado, mas quando todos começaram a se mover, a porta se abriu abruptamente e um grupo de policiais entrou, armas em punho. Ninguém se mexa, gritaram eles, obrigando todos a levantar as mãos. O instinto de Daniel entrou em modo automático, puxando Ana para trás. O pânico estourava no café, as pessoas se jogavam ao chão, e a única coisa que ele conseguia pensar era em escapar, mas antes que pudessem se mover. Eduardo gritou, esperem, eu sei onde estão os documentos de Marcos, nós precisamos deles. As palavras pareciam ecoar pela sala, mas Daniel estava paralisado pela ideia de um novo caminho a seguir. Você tá falando sério, Eduardo? Ele piscou, enquanto a tensão no ar crescia. Mas não houve tempo para mais. Os policiais se aproximaram. Todos calados, não se movam até a situação ser controlada, gritou um dos oficiais. O olhar firme deles varria a multidão, e Daniel percebeu que eles não estavam ali só para prender o assaltante, mas também para entender a situação caótica à sua frente. Esse clima de desespero só aumentou. Mas, no meio de tudo, enquanto Daniel tentava raciocinar, sentiu uma mão apertando seu braço. Era Ana, com lágrimas nos olhos, quase implorando. Daniel, você não pode deixá-los pegarem a gente, nós temos que ir. Mas e Marcos? Ele questionou, sua mente girando. Então, uma nova explosão de som rompeu o silêncio. O assaltante, que até então estava fora de vista, pegou o celular de Marcos, ligando para alguém. Sim, estou aqui. Por favor, me ajude a sair. A voz dele tremia enquanto todos prestavam atenção. O que ele estava fazendo? Daniel trocou olhares com Ana e Eduardo, confuso. O assaltante estava realmente pedindo ajuda ou seria uma armadilha? Eduardo, o que está acontecendo? Daniel gritou. Mas antes que ele pudesse entender, a expressão no rosto de Lívia mudou de repente. Ela se virou para os outros, os olhos arregalados. Eu conheço essa voz. O coração de Daniel disparou. O que ela queria dizer? Estava prestes a descobrir que o assaltante tinha mais conexões do que eles imaginavam. Essa voz é de alguém que parte do passado de Marcos. As palavras dela cortaram o ar e todos ficaram em choque. Marcos, que estava se contorcendo no chão antes, agora se endireitou, um desejo de vingança iluminando seu olhar. Você não sabe no que está se metendo, garoto. A tensão estava tão palpável que parecia que o ar estava prestes a explodir. Qual é a ligação, Lívia? Daniel perguntou, lutando para manter a calma na situação caótica. Ele precisava de respostas. Quem é? E quando ele menos esperava, a expressão de Lívia passou de surpresa para raiva. Meu pai, ela gritou. Essa voz é do meu pai. Ele trabalha para Marcos. Eu não posso acreditar que subestimei isso até agora. Um silêncio ensurdecedor tomou conta, e Daniel se deu conta do que aquilo significava. O jogo tinha mudado completamente.
Você está dizendo que você é filha de um dos cúmplices dele? O impacto da revelação pesou, e Daniel sentiu o frio da traição e da confusão tomar conta. Sim, ele nunca soube que eu estava viva. Marcos, ele me abandonou. O desespero nos olhos de Lívia desesperava-o. Mas como isso se entrelaçava com tudo mais? O homem caído no chão revelou um sorriso maligno. Você sempre foi uma peça importante. Nunca deixei de manter controle sobre você. Marcos resfolegou, o que a fez paralisar. Agora, Daniel percebia que estava lidando com uma teia de mentiras, muito mais emaranhada do que era possível entender. Os policiais que assistiam ao teatro de confusão pareciam prontos para agir, mas encaravam a situação como se fossem apenas peças em um jogo que não compreendiam. O que mais não sabiam? Daniel se tornava um protagonista em um jogo mais mortal do que poderia imaginar. Antes que algo mais pudesse acontecer, Lívia fez um movimento para se afastar de Marcos. Nesse instante, as luzes do café começaram a piscar, e algo aconteceu. O estrondo ecoou do andar de cima, e todos olharam para o teto. O que estava acontecendo? Era um aviso? Um colapso? Um novo perigo? Daniel teve a sensação de que tudo em sua vida estava prestes a mudar mais uma vez. E tudo o que ele precisava agora era proteger Ana e lidar com as consequências da revelação de Lívia. Nas sombras, uma nova verdade estava prestes a emergir, e as opções deles se esvaíam. Que tipo de choque estava prestes a acontecer, e o que mais eles ainda não sabiam? A incerteza agora pairava no ar como uma nuvem negra, e Daniel sentiu que algo monumental estava se aproximando. O peso da tensão pairava no ar, quando um estrondo ressoou no café, como um trovão que ecoava em seus corações. A sala estava em caos, mas Daniel mal teve tempo de processar tudo. Ele olhou para Ana, que ainda estava em choque, lágrimas escorrendo pelo rosto. Pensava em como tudo havia mudado. Em questão de minutos. Precisamos sair agora. Ele puxou-a pela mão, e o grupo começou a se mover, mas a urgência cresceu quando o barulho atrás deles aumentou. Com o olhar fixo em Ana, Daniel percebeu que Eduardo e Lívia discutiam. A confusão em suas vozes misturava-se com os gritos dos clientes. "Fique perto de mim." Daniel sussurrou para Ana, ainda sentindo o pânico crescendo dentro dele. O instinto de proteção ardeu como fogo em sua veia, mas a cada segundo que passava, sentia-se mais encurralado. "Daniel", Lívia gritou, seu olhar aflito. "A situação é mais complicada do que imaginamos. Aqui não são apenas segredos de família. Se o meu pai descobrir que estou aqui, ele não vai parar por nada." As palavras dela cortaram o ar como uma faca. O olhar de Daniel se fixou em Marcos, que ainda estava no chão. A expressão de dor se transformando em algo sinistro. "Você não devia ter voltado, Lívia. Olha o que seu pai fez com a minha vida." Marcos respirava com dificuldade, mas a raiva em sua voz era inegável. Neste momento, outra explosão ecoou, mas não era de vidro quebrando. Era a voz de um novo personagem que entrou na cena. Uma figura alta, encapuzada, com um olhar penetrante. Ela avançou, atraindo a atenção de todos no café. "É hora de acabar com isso." A nova pessoa gritou. Era uma mulher. Daniel nunca tinha visto antes, mas algo em seu olhar fez seu sangue gelar. A tensão era palpável. "Você não sabe com quem está lidando", disse Lívia, segurando-se na mesa. Ana, ao lado, apertou a mão de Daniel com força. "Eu sei tudo o que preciso saber", respondeu a mulher com um tom firme, um sorriso misterioso nos lábios. "E sei por que você está realmente aqui, Lívia, e quem você realmente é." O grupo congelou. Daniel sentiu o coração disparar. Quem era essa mulher? O ar pesado carregava segredos antigos que pareciam prestes a explodir como uma bomba. Mas antes que alguém pudesse reagir, a figura encapuzada olhou diretamente para Marcos. "Você destruiu vidas demais, Marcos.
está na hora de enfrentar as consequências. A voz dela ecoou, e a determinação em suas palavras fez a sala tremer. Marcos, agora sentado no chão, parecia perplexo. Quem você pensa que é? A arrogância dele estava se esvaindo. Ninguém pode me tocar. Mas havia um pânico latente em seu olhar. Você não pode fugir da verdade por muito mais tempo, disse a mulher, puxando algo de dentro de seu casaco. Daniel sentiu um frio na barriga. O que ela estava fazendo? O que estava prestes a revelar? Eu sou a filha da sua amante, a filha que você nunca soube que tinha. As palavras dela caíram como uma bomba no chão do café. Um silêncio mortal pairou, quebrando a tensão em pedaços, enquanto todos tentavam processar o impacto da revelação. Ana olhou para Daniel, e o mundo ao redor deles parecia desmoronar. Oh, como isso pode ser verdade? Daniel murmurou, seus pensamentos girando a bilhões de quilômetros por hora. Marcos olhou para a mulher, a fúria e a confusão misturadas em seu rosto. Você não pode ser, ele sussurrou, as palavras vacilando. Pois eu sou, e vim para trazer você a um fim de modo que você nunca esperou. A mulher deu um passo à frente. As luzes do café começaram a piscar, como se o próprio lugar estivesse refletindo a tensão. E em um momento de decisão, Daniel sentiu que a verdade que eles todos haviam escondido poderia finalmente vir à tona. O que mais eles não sabiam? O que mais começaria a se desenrolar agora que essas palavras tinham sido ditas? As sirenes da polícia ecoavam ao fundo. O tempo estava se esgotando. Eles estavam todos em perigo. E a revelação mais chocante poderia apenas ser uma gota no oceano de segredos que ainda precisavam ser revelados. O que mais estava oculto sob as camadas de mentiras que construíram ao longo dos anos? Daniel, agora ciente de que a batalha estava longe do fim, sentiu que o verdadeiro desafio estava prestes a começar. Tudo isso no meio de uma tempestade. O peso da tensão pairava no ar, quando a revelação de Lívia explodiu no café. E silêncio se estendeu como uma sombra. Por alguns segundos apenas. O eco abafado da respiração e a batida acelerada de corações eram ouvidos. Daniel sentiu que o chão sob seus pés se movia. Filha da amante? Ele sussurrou, perplexo. A imagem de Marcos, o homem que destruiu sua vida, agora tinha uma nova camada de complexidade. Lívia se adiantou, os olhos fixos em Marcos, mas sem jamais desviar o olhar de Ana e Daniel. Não é só isso, ela disse, fazendo Daniel sentir o frio na espinha. Além de tudo, eu também sei sobre o seu passado, Marcos, sobre o que você realmente fez. A ameaça pairava no ar, um prenúncio de um novo desastre. Cale a boca, Marcos gritou, a raiva pulsando em suas palavras, a dor em seu corpo parecia ter diminuído, mas a fúria se iluminava em seus olhos. Você não sabe do que está falando. Eu sei sim, não apenas sobre a sua fortuna escondida, mas sobre o que você fez com pessoas que confiavam em você. Você é um monstro. A determinação de Lívia era palpável. Daniel se sentiu paralisado. O orgulho de Lívia ao entrar no jogo de confrontação, impactando o ambiente. Marcos sorriu, mas era um sorriso maligno que não chegava aos olhos. Você realmente acha que pode me ameaçar, sua garota perdida? Acha que isso faz sentido? E como se a ideia tivesse acendido uma faísca, ele olhou diretamente para a mulher encapuzada. Você também é uma ingênua. Fique longe dela, Eduardo, gritou, seu instinto de proteção surgindo. Mas enquanto os ânimos se aqueciam, um estrondo reverberou no ar. A porta dos fundos do café explodiu em pedaços, e uma onda de pessoas armadas entrou, encapuzados como um enxame depressivo, ocupando cada canto com fúria. Para o chão! Agora! Um deles gritou, apontando armas para o grupo. O caos tomou conta novamente, e o pânico fez os clientes se atirarem ao chão. O clima de tensão e medo era insuportável enquanto Daniel puxava a Ana para perto, a adrenalina correndo como um rio selvagem.
O líder dos assaltantes, um homem alto, avançou em direção a Marcos. Então, finalmente, o encontro que eu estava esperando, Marcos. Não esqueceu de incluir o quanto te tratei. Como um pai. As palavras atingiram Daniel como uma lâmina. O que estava acontecendo? Não só Marcos tinha um passado sombrio, mas agora parecia que esse homem também o ligava a um segredo ainda mais profundo. O que você quer dizer com isso? Marcos parecia mais chocado do que nunca. Eu sou seu filho, seu tolo, o filho que você abandonou. E você pensou que poderia me ignorar para sempre? Esta revelação deixou todos estupefatos. O coração de Daniel parou por um instante. O jogo havia mudado completamente. Filho, isso não é possível. A incredulidade ardia nos olhos de Marcos. Você é só um lixo. A hostilidade no ar explodiu em um grito estridente de Lívia. Mas a mulher encapuzada deu um passo à frente. Essa é a sua última chance, Marcos. O seu passado está de volta para cobrar suas dívidas. Vamos acabar com isso agora. O tom dela era grave e decidido. E num movimento rápido, o líder dos assaltantes levantou a arma e, em um piscar de olhos, disparou. O tempo parecia congelar enquanto Daniel se virou, vendo a bala viajar em câmera lenta. O tiro atingiu Marcos, e um grito cortou o ar. Marcos caíra, e uma onda de adrenalina tomou conta da cena. Daniel e Ana se entreolharam, a confusão e horror refletidos em seus olhares. Então, a mulher encapuzada brilhou aos olhos de Daniel de uma maneira que ele nunca tinha visto antes. Misturando dor e alívio. Agora temos que ir, ela gritou. E naquele momento, Daniel percebeu que tudo havia mudado. A verdade que ele acreditava ter descoberto não era nada comparada ao que estava prestes a emergir naquela noite tumultuada. O café tornou-se um caos, e a única certeza que Daniel tinha era que as repercussões daquele evento transformador estavam apenas começando. A pergunta permanecia em sua mente. Até onde essa teia de segredos e revelações poderia levá-los? O que mais estava escondido atrás de cada máscara e mentira? A urgência de escapar pulsava, mas o verdadeiro desafio estava prestes a se intensificar, e a verdadeira conta a receber estava apenas começando. A cena estava em caos. Daniel sentiu a adrenalina. I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. A mulher estava furiosa, cada palavra carregando um peso imenso. Mas então, no meio dessa tempestade emocional, um som estrondoso ecoou. Não de gritos, mas de algo pesado caindo. A estrutura do café começou a tremer, paredes se movendo como se o próprio lugar estivesse prestes a desmoronar. O que está acontecendo? Eduardo gritou, atordoado. Antes que alguém pudesse responder, as luzes piscavam freneticamente, como se o café estivesse à beira do colapso. Uma sombra se projetou na esquina. Daniel olhou em direção ao bar e viu um homem alto, com um olhar penetrante, atravessando a sala com uma confiança assustadora. Ele não era um dos assaltantes, mas parecia ter um propósito claro. Saia do caminho, idiotas! Ele gritou, e, num movimento brusco, desviou do assaltante e partiu na direção de Marcos. O homem levantou uma arma, mas o ataque foi rápido. O que se seguiu foi um emaranhado de movimentos. Tudo aconteceu em questão de segundos. Os tiros ecoaram, e um grito rasgou o ar, um som que faria qualquer coração disparar. Daniel sentiu sua respiração falhar. A cena diante dele era de partir o coração. A mulher encapuzada havia sido atingida. Ela caiu de joelhos, a expressão de determinação se transformando em dor pura. Não! Daniel gritou, movendo-se instintivamente em direção a ela. Ana puxou-o para trás. Daniel, não! É uma armadilha. Mas sua voz estava longe, e ele não conseguia desviar o olhar. A mulher, que parecia ser a chave para tantas verdades obscuras,
estava caída, sangue escorrendo de sua ferida. Ele se aproximou, o horror refletido em seus olhos. Quem é você? A pergunta saiu antes que pudesse pensar, quase aflita. O olhar dela se apagava, mas ela ainda tinha algo a dizer. Não, não acredite nele. A verdade está. E com isso, a cabeça dela tombou para o lado. O desespero tomou conta de Daniel. O que ela estava prestes a revelar? Essa era a resposta que poderia mudar tudo. Marcos, ainda no chão, olhou para o homem que acabara de atacar. Você não sabe o que fez. A raiva em seu olhar era inegável. Você destruiu tudo. Tudo. O homem só sorriu, como se estivesse se divertindo com o caos criado. Enquanto isso, o pânico crescia. Daniel sentiu a pressão aumentar em seu peito. A mulher estava morta. E com ela, a esperança de uma resposta. Precisamos ir para a saída, gritou Eduardo, tentando reunir o grupo. O café estava em colapso, a estrutura ruindo. Mas então, outra reviravolta. O homem que atirou revelou um dispositivo em sua mão, com luzes piscando. Despertem, agora tudo vai mudar. Ele ativou o botão. Um som ensurdecedor encheu o ambiente. O café tremeu com uma força inusitada, e a verdade implícita na sala pareceu desmoronar. Daniel olhou para Ana e Eduardo. O que ele acaba de fazer? O que está acontecendo? Uma sensação de instabilidade tomou conta dele. A verdade que ele havia buscado estava mais distante do que nunca. O que mais estava prestes a ser revelado? O que aquele homem realmente significava para a história deles? Com um estrondo final, tudo se tornou escuridão. A única coisa que poderia ser ouvida era o eco da cena de horror que acabara de se desdobrar. O futuro deles havia sido lançado para o desconhecido, e Daniel não sabia se algum dia encontraria um caminho para voltar. Daniel não conseguia acreditar no que estava acontecendo. O caos continuava. As sirenes da polícia se aproximavam cada vez mais, e a tensão estava insuportável. A mulher encapuzada estava caída no chão, e seu olhar era vago. O pânico se espalhou pelo café. Vamos, agora! Gritou Eduardo, puxando Lívia e Ana em direção à porta. Mas Daniel hesitou. Ele olhou para a mulher, que parecia estar lutando contra a escuridão que a cercava. Não podemos deixá-la. Ele sabia que algo precisava ser feito. O que ela havia revelado poderia mudar tudo. Ela conhecia os segredos que poderiam finalmente expor Marcos. E justo quando ele estava prestes a agir, um som ensurdecedor irrompeu. A estrutura do café estava desmoronando e a luz piscava freneticamente. Pessoas gritavam enquanto davam saltos de pânico. Daniel, Ana o puxou com força, seus olhos cheios de medo. Tem que vir agora. O desespero na voz dela fez seu coração apertar. Ele sentiu o nó na garganta enquanto se virava para fugir. Tentando ignorar a mulher no chão, os três correram em direção à saída, o caos se intensificando ao redor deles. O cheiro de fumaça e pólvora invadia seus pulmões. O que mais poderia acontecer naquela noite? Ao chegarem à porta, Daniel teve um vislumbre do que havia se tornado aquele lugar. Polícia do lado de fora, helicópteros sobrevoando, e o que era um café acolhedor, agora era um campo de batalha. Mas a lembrança da mulher encapuzada não saía da sua mente. Eles precisavam da verdade. Foi então que uma explosão de luz o cativou. Ele não poderia simplesmente ir embora. Era preciso encarar o que havia acontecendo. Voltem, eu preciso. Fazer isso, Daniel gritou. Mas as vozes de Ana e Lívia eram ansiosas. Daniel, não! Isso é loucura! Eduardo tentou puxá-lo, mas a determinação tomou conta de Daniel. Ele sabia que não poderia ignorar aquela chance. Ele se virou, decidido. Se eu não fizer isso agora, nunca terei outra oportunidade. A bravura ressoava em seu peito.
Ele buscou entre as mesas. O corpo sem vida da mulher estava coberto de desespero e dor. Um verdadeiro peso de culpa se instalou. Ele se ajoelhou, segurando a mão dela. Por favor, me diga o que você sabe. Ele viu sua expressão mudar enquanto um tremor passava por ela. Não, deixe-o ganhar. As palavras saíram como um sussurro, mas naquele instante, ele soube. Era a primavera de um propósito. Ele não só lutaria por Ana, mas por todos que haviam sofrido as consequências de Marcos. De repente, Marcos, ainda vivo e agonizando, soltou um riso fraco. Você acha que pode mudar algo? Seu esforço é em vão. Mas Daniel já estava decidido. Ele levantou-se e se virou para Eduardo. Precisamos de um plano. O que mais sabemos sobre a fortuna dele? As luzes começaram a se estabilizar e a poeira começava a assentar. Daniel sentia como se um novo caminho estivesse se abrindo. Eles precisavam expor a verdade. Juntos poderiam fazer isso. Mas ainda havia algo mais. Algo que ainda estavam evitando. Vocês estão prontos para enfrentar o que vem pela frente? Daniel perguntou, seu olhar firme. Um a um, eles se entreolharam, e naquele momento, o desespero começou a se transformar em esperança. A determinação crescia, e a ideia de justiça começava a tomar forma. Daniel podia sentir a adrenalina. Vamos pegar tudo que temos, reunir provas e acabar com o que Marcos construiu. O grupo se reuniu, e a urgência no coração deles pulsava. Enquanto se preparavam para ir, Daniel lançou um olhar para a mulher que havia revelado a verdade. Era uma despedida silenciosa, mas cheia de gratidão, e ao mesmo tempo, perguntas deixavam um eco em sua mente. Que outras verdades ainda estavam ocultas? Que peças ainda faltavam no quebra-cabeça? Turbulenta, eles estavam prestes a entrar numa nova fase dessa batalha, e enquanto a esperança renascia, um mistério permanecia pairando sobre eles. Que ameaças ainda estavam à espreita? E antes de encerrarmos, uma mensagem urgente. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmaga o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a descobrirem essa trama incrível. Inunda a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa!